Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, se cuidando direitinho para que a gente rapidinho possa voltar, tá bom? Bom, nós teremos nossas aulas nesse formato, já tiveram aula desde o início da semana desse jeito, então a Pro vai passar algumas coisinhas. Vai ter alguns momentos que a Pro não vai aparecer aqui, tá bom? Eu vou deixar só o áudio acontecendo porque estarão passando alguns vídeos, eu vou usar algumas imagens para poder ilustrar o assunto direitinho para vocês, tá certo? Bom, hoje nós vamos estudar sobre a origem das espécies. Algumas coisas já tínhamos comentado em sala, mas aí nós vamos retomar o assunto e estudar parte por parte, tá certo? Vamos lá. Bom, o ser humano ele sempre foi muito curioso, ele sempre teve esse instinto de desbravar as coisas, de conhecer e principalmente de perguntar. A curiosidade ela é inata, ela nasce com gente, a gente sempre vai ter essa característica de sermos curiosos, principalmente para coisas que não conhecemos. Então, uma das perguntas que sempre acompanhou a sociedade foi como o ser humano surgiu. Como o planeta que nós vivemos hoje, ele surgiu? Para isso tiveram várias respostas para essas perguntas. Elas dependiam muito da cultura. Quando uma cultura ela tentava responder essas perguntas, ela colocava muito da sua vivência na resposta que ela dava. Por exemplo, nas culturas politeístas, que são culturas em que tem mais de um deus, poli vem de muitos. Então, nas culturas politeístas, eles sempre justificavam a criação do universo e a criação do homem devido a fenômenos naturais, como, por exemplo, a cultura indígena, que é uma cultura politeísta, acredita em vários deuses Tupã, Jaci, Guaraci, que são forças da natureza. Então, eles atribuíam as criações da natureza, inclusive o ser humano, a esses deuses, que eram forças naturais. Porém, em outras culturas, como o judaísmo, culturas monoteístas, cultura monoteísta, é uma cultura em que acredita somente em um Deus. Mono vem de um, monoteísmo. Então, eles acreditavam somente em um Deus. E esse Deus teria tido uma força maior através de todo o seu poder criado o ser humano, criado a natureza, levando em consideração tudo aquilo que tem na Bíblia. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, certo? Porém, a ciência, ela defende uma teoria chamada da teoria da evolução e da criação do universo, que é a teoria do Big Bang. Eu sei que lá no quinto ano vocês já viram um pouquinho sobre essa teoria, mas nós vamos relembrar. O que foi o Big Bang? O Big Bang foi uma explosão, Big Bang, grande explosão, que aconteceu no cosmos e dessa explosão surgiram o que hoje nós conhecemos como planetas. Claro que depois de toda uma evolução, um progresso, milhares de milhões de anos, evoluiu até o que nós temos hoje. Então, as coisas dentro da natureza, elas não levam coisas de 10 anos, que nós já falamos de milhões, de milhares de anos para se formar. Então, nós temos teorias que defendem pontos específicos. Vamos falar sobre cada uma delas. Bom, eu vou dar um tempinho para você ler essa tirinha, a gente comenta e abre um novo debate, tá certo? Pronto. Bom, essa tirinha ela traz à tona novamente o confronto que houve entre as ideias do evolucionismo e as ideias do criacionismo. São ideias totalmente opostas. E dentro dessa oposição, muita gente defendia o criacionismo e muitos pensadores e filósofos defendiam o evolucionismo. Era a briga entre Darwin e seus seguidores e Deus e seus seguidores. Então, essas ideias sempre foram opostas. O criacionismo, que é aquela ideia que Deus criou o mundo e dentro disso ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele já fez os animais como nós conhecemos hoje, o ser humano como nós conhecemos hoje. Essa ideia parte do criacionismo, que vem da criação. Evolucionismo já é um pouco diferente, traz ideias diferentes, principalmente de mudanças com o decorrer do tempo, com o decorrer das eras, definida principalmente por Charles Darwin. É tanto que ele traz alguns pontos que vamos discutir mais à frente. O criacionismo, como o nome já diz, tem referência à criação.
totalmente diferente de evolucionismo, que está ligado à evolução. O criacionismo ele foi baseado na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros antigos que contam muitas histórias que falam sobre vários tipos de manifestações divinas. E dentro da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, fala um pouco sobre a criação, como Deus fez, os processos que ele seguiu, quantos dias ele levou, o que ele fez em cada dia. Então, a criação do mundo, segundo a teoria criacionista, ela está bem organizadazinha durante o período de uma semana, e Deus, no último dia, ele fez o que? Ele descansou. Então, assim, a teoria criacionista, ela traz o ponto de que tudo foi criado como já existe. O ser humano foi criado como já existe. Adão e Eva, que foram os primeiros seres a habitar a Terra, seres humanos. Então, dentro da teoria criacionista, a ideia central é que existe um Deus, uma divindade, e ele criou tudo, tudo que existe, do modo que já existe hoje. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a teoria, a ideia que é extremamente oposta à ideia do criacionismo, que é chamada de evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria, uma ideia, que traz como foco principal o progresso, a evolução, a modificação da espécie, que diz que primeiro que o ser humano ele tem um ancestral comum ao macaco. Vamos ver nos próximos capítulos que, segundo essa teoria, o ser humano ele tem um ancestral comum aos macacos, por isso que ele é classificado como primata também. Bom, a base dessa teoria é a mutação. Mutação é a mudança, e principalmente a seleção natural. Daqui a pouquinho, quando começarmos a ver um pouco sobre Charles Darwin, vamos entender o que quer dizer seleção natural. Então, pontos principais da teoria da evolução: a mudança do ser humano, a evolução dele, como ele tem um ancestral comum ao macaco, certo? Dentro da evolução não existe a figura de um Deus que fez todas as coisas, que tudo que existe hoje já foi como ele fez. Então, dentro da teoria da evolução, as coisas elas evoluem, por isso o nome, evolução. Dentro do evolucionismo, nós temos duas características principais. Nós temos a mutação, que é a capacidade de mudar, capacidade que o indivíduo tem de alterar suas características, e temos a seleção natural. Como o nome já diz, seleção é uma separação. Seleção é uma separação natural porque ela acontece naturalmente dentro do ambiente da natureza há muito tempo. O que é que essa característica diz? Que um animal que ele é adaptado, certo? Não estou falando do mais forte, estou falando do que se adapta melhor. Se ele consegue sobreviver, ele consegue se reproduzir. E ele consegue fazer com que suas características vantajosas que o fizeram sobreviver sejam passadas para outras gerações. Então, os animais eles vão se adaptando. Os mais fortes nem sempre serão os que irão reproduzir e continuar perpetuando a espécie. O mais adaptado, que sobrevive às variações da natureza, ele sim consegue se reproduzir e repassar essas características que lhe deram uma vantagem para os próximos indivíduos da sua espécie. Então, isso é a seleção natural. Um dos principais nomes dentro da teoria da evolução é Jean-Baptiste Lamarck, esse homem aqui. Bom, ele traz duas principais leis dentro da teoria evolucionista. A primeira é chamada lei do uso e desuso, que traz basicamente a ideia de que quanto mais usa, mais evolui. Tudo bem, vamos debater sobre ela. Ela diz que, dado um uso de um órgão, leva a seu desenvolvimento. Isto é, se um órgão é muito utilizado, desenvolve-se tornando-se mais forte ou de maior tamanho. Tá, vamos pegar um pedaço disso e aplicar na nossa vida. Se eu tenho exercícios de musculação constantemente, vou lá malhar braço, perna. Se eu vou lá malhar, então esses órgãos eles vão aumentar de tamanho, não é isso? Eles vão ficar desenvolvidos. Tá, tudo bem, tranquilo. Mas, por exemplo,
Eu uso os meus pulmões desde quando eu tenho o sopro da vida quando criança. Recém-nascido eu começo a usar o pulmão. Eu não parei, porque se eu tivesse parado eu teria morrido. Então já era para o meu pulmão ser tipo um super músculo. Então esse era um dos primeiros pontos do erro da lei de Lamarck. Um dos segundos é que ele fala sobre o uso, que evolui, e o desuso. O desuso é deixar de usar. Se eu deixava de usar, eu perdia esse órgão. Se eu deixasse de usar o meu braço, ele iria atrofiar e iria cair. Então, a lei do uso e desuso basicamente é isso. Se você usa, evolui. Se você não usa, atrofia, perde. Então, essa foi a primeira lei de Lamarck. Vamos para a segunda. Na segunda lei, ele fala sobre a lei da herança dos caracteres adquiridos. Até um certo ponto tá ok, mas depois começa a ficar viajando na maionese também. Segundo a qual as modificações que se produzem nos indivíduos ao longo de sua vida, como consequência do uso e desuso dos órgãos, são hereditárias. O que é que isso quer dizer? Voltando aqui aquele primeiro exemplo que a Pro deu. Se eu vou à academia, malho muito meu braço, ó, braço forte. Se eu malho muito, beleza, ele vai ficar fortão, estou usando, então ele está evoluindo. Eu malhei muito meu braço, ficou forte pra caramba, toda fortuna. Quando eu tiver um filho, meu filho já vai nascer forte. Eu não estou passando essa característica para ele? Não é uma característica adquirida? Olha o nome da lei. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele dizia que se eu conseguir a melhoria em um órgão no meu corpo, eu passaria essa melhoria para os meus filhos. E meus filhos passariam para os filhos deles, porque isso são caracteres adquiridos e é uma herança genética. Então, essas foram as duas primeiras leis de Lamarck. Ele desenvolveu outros estudos, porém essas leis não eram muito coerentes, não eram tão boas assim, né? Até porque elas não condizem com a realidade. Bom, mas ele acabou colocando um pouquinho atrás da orelha de Darwin, que é o que traz agora para a gente outras teorias, certo? A principal teoria de Darwin é a teoria da mutação e seleção natural, que vamos conversar mais aprofundadamente. Agora, vocês vão assistir um vídeo bem legal, bem interessante sobre Lamarck. E vai falar também sobre essas duas coisas que a Pro explicou. Se tiver alguma dúvida, preste atenção no vídeo e aí depois passa a dúvida para a Pro, tá bom? Você sabe quem é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet? Não, né? Relaxa, na real pouca gente sabe. A gente conhece esse cara por outro nome, bem mais famoso. Além disso, se refere a um cientista e naturalista muito importante, cujas ideias influenciaram muito as ciências evolutivas, assim como outros aspectos fundamentais dos saberes da biologia. Então, turminha, esse cara aí é o ilustríssimo Lamarck. Bom, vamos nessa! Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na região norte da França, numa vila chamada Bazentin-le-Petit. Filho caçula de uma família aristocrática empobrecida, com séculos de tradição militar. Não é de se estranhar que nosso herói tenha resolvido arriscar a carreira no exército francês. Então, ainda muito novo, alista-se e vai à guerra, mais especificamente, a Guerra dos 7 Anos, que foi travada de 1756 a 1763, entre o bloco francês e o bloco britânico. Galera, se você quiser saber mais sobre a Guerra dos 7 Anos, comenta aqui embaixo, que quem sabe a gente não faz um vídeo sobre isso. Bom, Jean-Baptiste, com apenas 17 anos, foi condecorado pelo seu belo desempenho em uma batalha na Prússia. Sua condecoração foi o título de Chevalier, ou seja, Cavaleiro de Lamarck. Daí que vem a parada do Lamarck, entendeu? Mas, mesmo sendo um cavaleiro, após alguns anos trabalhando na guarnição do sul da França, ele teve um acidente e foi obrigado a se afastar da carreira militar. Enquanto se recuperava do acidente, que o deixou com problemas no pescoço, ele entrou em contato com um livro de botânica. Foi aí que Lamarck resolveu cair de cabeça no mundo da biologia e afogou suas mágoas no divertidíssimo universo da medicina e da botânica.
Após 10 árduos anos de estudo e pesquisa, Lamarck publica o seu primeiro trabalho, em 1778, cujo nome era Flore française, ou Flora Francesa em português. Nesse trabalho de botânica, ele estabeleceu chaves dicotômicas de identificação das plantas francesas. Chaves dicotômicas são utilizadas na classificação dos seres vivos. É uma ferramenta muito simples, usada para classificar algo apenas pela observação. E esse método é mais fácil do que o usado anteriormente pelo botânico sueco Linneu, que era baseado nas diferenças sexuais das plantas, o que acabava dificultando muito o trabalho. Este trabalho tornou-o reconhecido e foi nomeado assistente botânico do Jardin des Plantes, ou seja, o Jardim Botânico Real, que além de ser um jardim, também possuía um centro para educação médica e pesquisas na área da biologia. Só que não vai achando que ele já estava bem de vida. Na verdade, ele vivia na pobreza, tendo que defender o seu trabalho da ameaça de corte de custos na Assembleia Nacional até 1793, o mesmo ano em que a Maria Antonieta e o Luís XVI foram para a guilhotina. Depois dessa loucura toda acontecendo na França, o Lamarck solicitou a reorganização do jardim, que acabou virando o Museu Nacional de História Natural. Assim, ele foi nomeado como professor na área de História Natural dos Insetos e Vermes, uma área em que ele era totalmente leigo, mas que o interessava muito. Foi a partir daí que o Lamarck começou a estudar a fundo e até definiu esses seres como invertebrados, algo que ninguém nunca tinha se importado em fazer. Invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral ou crânio, como o polvo, a esponja e as estrelas do mar. Em 1801, ele publicou outra obra muito importante para a primeira classificação dos invertebrados, Sistema dos Animais Sem Vértebras. Lembrando, os seres vivos são classificados em reino, o mais abrangente, seguido do filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie. Esse sistema foi criado em 1735 pelo Linneu. Assim, na época do Lamarck, isso já existia. Porém, o seu objeto de estudo, os invertebrados, eram antes classificados apenas como vermes. Ele também ajudou a categorizar alguns filos e classes para o que conhecemos hoje. Lamarck separou os aracnídeos dos insetos na sua classificação e separou a classe dos crustáceos dos insetos. A divisão do reino animal entre vertebrados e invertebrados é utilizada até hoje, ainda que não seja considerada muito de acordo com a realidade, já que mais de 95% dos animais são invertebrados. Após lançar inúmeros trabalhos classificando os invertebrados, incluindo os fósseis, ele pôde perceber que mudanças nos seres vivos aconteceram no decorrer do tempo, e foi o primeiro a tentar explicar cientificamente o processo da evolução. O que é mais louco de tudo isso é que na época do Lamarck acreditava-se no fixismo, que é a ideia de que todas as espécies foram criadas por um poder divino e desde criadas são imutáveis. Então, para as pessoas da sua época, era inimaginável acreditar na ideia de transformação das espécies, até o nosso camarada Lamarck. Em maio de 1800, ele apresentou uma aula no Museu Nacional de Paris, expondo as suas novas ideias sobre a evolução das espécies. A ideia de Lamarck é bem simples. Vamos pensar em você. Vamos supor que você vá muito à academia, e assim, consequentemente, os seus músculos vão começar a crescer, e você pode até se tornar um monstrão. Essa é a sua famosa lei do uso e desuso. Já a segunda lei de Lamarck fala sobre a transmissão dos caracteres adquiridos. Significa, se você não fizer exercício nenhum, seu frango. Lamarck diria que após algumas gerações, seus tataranetos teriam músculos atrofiados. Ou seja, a característica que você adquiriu em vida seria passada para os seus descendentes. Em 1802, ele até publicou uma pesquisa chamada Recherche sur l'organisation des corps vivants. Nela, ele expõe a ideia de que todos os seres vivos eram organizados em uma corrente vertical e que existia uma gradação, desde as formas mais simples até as mais complexas de vida, demonstrando um padrão de desenvolvimento da natureza. Em 1809, ele publicou Philosophie zoologique, que explica melhor suas ideias de transformação das espécies. O louco é que nesse mesmo ano nascia na Inglaterra o homem que seria o mais famoso defensor do Lamarck, Charles Darwin. É claro que, como na vida de todo herói, nem tudo foram rosas. A sua teoria da evolução, ou transformismo, não foi muito bem vista por outros pesquisadores, entre eles o paleontólogo George Cuvier. Se você não conhece ele, deveria. Esse cara foi um paleontólogo muito importante para a área da ciência. Foi ele quem percebeu a existência do fenômeno de extinção, mas ele não era parça do Lamarck e não acreditava na mudança das espécies com o tempo.
ele ridicularizou seu trabalho e defendeu o fixismo das espécies. Por mais que hoje em dia Lamarck esteja em todos os nossos livros de biologia, ele nunca se tornou popular e não recebeu o devido prestígio durante a sua vida. Por volta de 1818, o pesquisador começou a perder a sua visão e passou seus últimos anos de vida completamente cego. Quando morreu em dezembro de 1829, a sua família mal tinha dinheiro para pagar o seu funeral. Ele foi enterrado em um túmulo alugado e após 5 anos o seu corpo foi removido. E hoje em dia não sabemos onde estão os seus restos. Para compensar o final triste, vale essa homenagem para esse sujeito que teve uma ideia inovadora e que desafiou conceitos científicos e religiosos da sua época, cujas ideias foram fundamentais para construir as ciências naturais como conhecemos hoje. E aí galera, tudo bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu fiz esse roteiro aqui com Pirula e eu tô trabalhando como voluntária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Lamarck e das importantes contribuições que ele teve para a teoria do evolucionismo. E principalmente para o trabalho desse rapaz aqui, ó, Charles Darwin. Darwin, ele viajou durante quase 5 anos por diferentes lugares do planeta e nessa viagem que ele fez, ele acabou percebendo que muitos animais que pertenciam à mesma família tinham características diferentes, a depender do lugar que elas viviam. Isso fez com que ele só consolidasse, só confirmasse a sua teoria, que, dependente do lugar em que o animal vivia, o ser estava vivendo, ele adquiria características que o fizessem se adaptar àquele lugar. Então, dentro da teoria da seleção natural, onde sobrevive o mais adaptado ele consegue se reproduzir e assim espalhar a sua característica que lhe dê algum tipo de vantagem. Essa é a seleção natural. Não quer dizer que isso vai acontecer que uma geração inteira, uma espécie inteira de pássaros vai ser modificada em um mês. Não, isso é coisa que dura milhares até milhões de anos. A seleção natural, ela separa, a seleção vem de separar, ela separa os mais adaptáveis. Nunca é questão de força, e sim de adaptação. E os mais adaptados, eles sobrevivem. Eles sobrevivem, se reproduzem e passam aquelas características que lhe deram algum tipo de vantagem para frente, tá certo? Eu trouxe um outro vídeo falando um pouquinho sobre Darwin, é bem legal. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula.
Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham a carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A Pro tentou ao máximo resumir o nosso assunto para que vocês pudessem prestar mais atenção nos conceitos e absorver e fixar melhor esses conceitos, tá certo? Realizem a atividade da página 30 e 31, a correção, a prova vai deixar disponível a partir das 3h30, aí eu mando lá no grupo o link, vocês veem o vídeo da correção, certo? Respondam as questões com calma, respondam de acordo com o entendimento de vocês. Façam uma leitura rápida, é bem pequenininho esse início de capítulo, é só o início, é só a parte mais introdutória do capítulo. Nas próximas aulas vamos ver as especificidades do processo de evolução e tudo mais, tá bom? Também peço desculpa por minha voz estar um pouquinho estranha, porque a Pro estava rouca esses dias. Estou melhorando agora, está um pouquinho estranha, mas espero que vocês tenham conseguido entender, tá certo? Então, qualquer dúvida pode falar comigo. Beijão, beijão e até a próxima.